dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques. O presidente Jair Bolsonaro e o Partido Liberal pedem ao TSE a anulação de votos em parte das urnas nas eleições do segundo turno. Em resposta, Alexandre de Moraes dá 24 horas para que o pedido abranja os dois turnos. Anvisa volta a exigir o uso de máscaras em aeroportos e também dentro das aeronaves. A medida começa a valer na sexta-feira. Ataque a tiros deixa mortos e feridos dentro de um supermercado nos Estados Unidos. E a gente fala, é claro, de Copa do Mundo. Saiba o que já aconteceu e o que está por vir neste quarto dia de torneio. Marrocos e Croácia se enfrentam neste momento em campo. Tudo isso a partir de agora. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o pedido do Partido Liberal inclua dados sobre os dois turnos das eleições. O PL pediu a anulação de votos em parte das urnas nas eleições do segundo turno deste ano. O ministro Alexandre de Moraes deu o prazo de 24 horas para que o pedido do PL para anular votos das urnas de 5 modelos abranja também o primeiro turno das eleições, já que as mesmas foram usadas para votação em 2 turnos. O partido pediu a anulação de votos feitos em modelos de urnas anteriores a 2020. A alegação é de que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nesses modelos. Mas, caso o partido atenda ao pedido, pode colocar em risco a votação expressiva atingida no primeiro turno pela coligação de Jair Bolsonaro, composta por PL, progressistas e republicanos. No primeiro turno das eleições, foram eleitos 4 governadores, 187 deputados federais e 13 senadores da coligação. Assinada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, a representação citou o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL. Segundo o documento, somente as urnas eletrônicas modelo UE 2020 é que geraram arquivos log com o número correto do respectivo código de identificação. Esse modelo mais recente tem 225 mil urnas, o que representa 40,82% do total das urnas usadas nas eleições. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar as funcionalidades dos sistemas informatizados do Fundo de Financiamento Estudantil. Entre falhas e fragilidades apontadas, ficou determinado que em 60 dias o MEC apresente ao TCU uma documentação que exija da Caixa Econômica Federal o desenvolvimento do aplicativo para smartphones até o encerramento do contrato em março de 2023. Vinculado ao Ministério da Educação, o FIES é fundo de natureza contábil para a concessão de financiamento de curso de nível superior e um dos principais instrumentos do governo federal para a ampliação do acesso e para a equalização das oportunidades de ingresso no ensino superior. O relator do processo, realizado no período de 3 de novembro de 2021 a 29 de abril deste ano, é o ministro Alencar Rodrigues. No relatório foi constatada a ausência de processo formalmente estruturado para registro, avaliação e validação das solicitações de mudança no Saifesueb, sistema desenvolvido e mantido pela Caixa Econômica Federal, além também de inadimplento da entrega de produtos pela Caixa, como o aplicativo do FIES para celulares e o módulo de adesão das mantenedoras e de entrevistas. Foram verificadas falhas na fiscalização de contratos causadas pela ausência de cronograma oficial de entregas, intempestividade dos registros relativos ao acompanhamento da execução e morosidade na tramitação dos processos administrativos sancionatórios formalizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, assim como uma fragilidade na gestão dos sistemas do FIES, pois o modelo de remuneração adotado nos contratos entre a Caixa e o MEC não passam por autorização do FNDE. Ou seja, todos os procedimentos de recebimento de recursos dos estudantes e de repasse às instituições são feitos pela Caixa, não sendo possível, assim, a retenção direta de valores por eventual descumprimento das responsabilidades assumidas pelo agente operador e pelo agente financeiro.
Sem contar que no sistema da própria Caixa há uma falha que permite a inserção de liminares fictícias, beneficiando indevidamente mantenedoras e estudantes que objetivam fraudar as regras do programa, que também foram encontradas no SafeSweb, fazendo com que o mesmo usuário que preenche o cadastro possa realizar as operações de validação sem necessidade de autorização de outro colaborador da Caixa. Isso traz riscos entre técnicos da instituição financiadora e as mantenedoras. A unidade técnica do TCU, responsável pela fiscalização, foi a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto. A transição do governo de São Paulo deve contar com aliados do presidente Jair Bolsonaro, evangélicos e quadros técnicos. São mais de 100 nomes divididos em 9 eixos de atuação. A equipe do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já anunciou quais os grupos da equipe de transição de governo. Ao todo, 106 nomes que vão trabalhar nas próximas semanas em um prédio no Centro Histórico de São Paulo e participam das tratativas com as secretarias do governo de Rodrigo Garcia. Na lista aparecem nomes como Valéria Bolsonaro, aliada do presidente Jair Bolsonaro, o médico Esper Calas e a ex-atleta olímpica Maureen Maggi. Tarcísio conta também com nomes evangélicos influentes na política, como o deputado federal Cezinha de Madureira e o vereador Gilberto Nascimento Júnior. O governador eleito escolheu Renato Feder para a Secretaria Estadual de Educação. Ele foi responsável pela mesma pasta no Paraná. Segundo a equipe de transição, outros nomes devem ser anunciados ainda nesta semana. O governador eleito em São Paulo vai herdar mais de 23 mil vagas de funcionários comissionados sem vínculo com o Estado de livre indicação política do governo eleito e sua equipe, segundo a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. O total de cargos de livre indicação já disponíveis corresponde a cerca de 4,2% dos mais de 557 mil servidores concursados que atuam nos diversos órgãos paulistas espalhados pelos 645 municípios. E mudando de assunto, após 3 meses, a Anvisa decidiu que o uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões de todo o Brasil. A agência também aprovou o uso de vacinas bivalentes da Pfizer. Essas são medidas que estão sendo adotadas em meio à alta de casos de Covid-19. A medida que começa a valer na sexta-feira prevê um tempo de adaptação. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto de 2022. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, explicou que o tema das máscaras em aviões voltou a ser debatido depois da agência ter recebido manifestações de especialistas e entidades que, por meio de ofícios, alertavam para o aumento dos casos de internações e de mortes por Covid-19 e para a necessidade de adoção de medidas para frear o novo repique dos casos. Na mesma reunião, a agência autorizou o uso das vacinas bivalentes da Pfizer que protegem contra a Ômicron. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. Com o aval da Anvisa, os imunizantes já podem ser usados no Brasil. O Ministério da Saúde ainda não informou se já abriu negociações junto à Pfizer para a compra de vacinas bivalentes. Veja a seguir, ataque a tiros deixa mortos e feridos dentro de supermercado nos Estados Unidos. E na volta a gente fala, é claro, de Copa do Mundo. Saiba o que já aconteceu e o que está por vir neste 4º dia de torneio. Marrocos e Croácia se enfrentam neste momento em campo e, por enquanto, o jogo está 0-0. Nós voltamos já já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos com destaque internacional. 10 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira durante um tiroteio em um supermercado no estado americano da Virgínia. De acordo com informações preliminares da mídia local, o criminoso também está entre as vítimas, mas ainda não se sabe se ele tirou a própria vida após o crime ou se foi abatido pelos agentes que atenderam ao chamado. O escritório de Washington, do Departamento de Armas de Fogo, está auxiliando a polícia local na investigação para entender o que motivou o crime.
Só este ano, os Estados Unidos registraram mais de 550 tiroteios em massa e o número de mortes por armas de fogo no país chega a quase 17 mil. Um terremoto de 6,1 graus de magnitude abalou a região noroeste da Turquia na madrugada desta quarta-feira. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas. O tremor, que aconteceu pouco depois das 4 da madrugada no horário local, foi sentido em Istambul. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o fenômeno de 6,1 graus de magnitude foi registrado 170 quilômetros ao leste de Istambul, a uma profundidade de 10 quilômetros. Já as autoridades turcas afirmaram que o terremoto atingiu magnitude de 5,9 graus. De acordo com a AFAD, a Agência Governamental para a Gestão de Catástrofes, mais de 100 tremores secundários foram registrados, o mais intenso de 4,3 graus. Além dos muitos feridos, alguns prédios sofreram danos leves. Muitas pessoas ficaram ao ar livre durante a madrugada com medo de desabamentos. As autoridades anunciaram que as escolas vão ficar fechadas nesta quarta-feira em algumas províncias. A Turquia fica em uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Em 1999, um terremoto de 7,4 graus matou 17 mil pessoas. E agora a gente fala do conflito no leste europeu. A gigante energética russa, Gazprom, informou que vai reduzir novamente o fornecimento de gás natural para a Europa a partir da próxima segunda-feira. A estatal afirmou que o gás destinado à Moldova está sendo retido na Ucrânia, portanto, reduzirá o fornecimento para compensar essa diferença. A Europa, que tem enfrentado uma forte crise energética, correu para reabastecer os seus estoques de inverno este ano, após a Rússia reduzir o fornecimento de gás para o continente através dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, como forma de sanção política. Agora, os fluxos de gás enviados da Rússia para a Europa são de apenas 20% dos níveis pré-guerra. A gente fala, é claro, agora sobre Copa do Mundo. O mistério chegou ao fim. Finalmente, o técnico Tite revelou o capitão da equipe que vai estrear em campo nesta quinta-feira contra a Sérvia, o zagueiro Thiago Silva. A decisão do técnico Tite foi divulgada em uma mensagem enviada pela CBF nesta terça-feira a jornalistas. O treinador brasileiro de 61 anos tem como política fazer um rodízio de capitães entre os mais veteranos. E até agora, a identidade do dono da abraçadeira contra os sérvios era desconhecida. Além do jogador do Chelsea de 38 anos, o zagueiro Marquinhos, o lateral Daniel Alves e o volante Casemiro foram capitães da equipe no último ciclo. A seleção brasileira treinou nesta terça portas fechadas no estádio Gran Hamad, em Doha, no penúltimo dia de preparação para o duelo contra os sérvios. A principal dúvida é se Tite vai optar por um time ofensivo ou uma formação mais conservadora. Se Paquetá for escalado, Vinícius Júnior deve entrar na ponta esquerda. Se o escolhido for Fred, as duas revelações do Flamengo brigarão por uma vaga nessa região do campo. Ontem também foi dia de estreia para a seleção da França, atual campeã do mundo. E que estreia, viu? A seleção afastou a zebra e começou a defesa do título com uma goleada de virada por 4-1 sobre a Austrália. Olivier Giroud foi a grande estrela dos gramados. A seleção da França fez valer a tradição e goleou a Austrália por 4-1 em partida disputada no estádio Al Janoub, em Doha. A equipe da Oceania deu um susto nos Bleus logo aos 9 minutos ao abrir o placar com Craig Goodwin. Mas os franceses não quiseram saber de surpresas e deixaram tudo igual 18 minutos depois com Adrien Rabiot. A virada começou a ser sacramentada com Olivier Giroud. O atacante balançou a rede adversária 2 vezes e se juntou a Thierry Henry como o maior artilheiro da história dos Bleus com 51 gols. A vitória dos franceses, que lutam pelo 3º título mundial, ainda contou com um belo gol de cabeça do astro Kylian Mbappé. A próxima rodada do Grupo D ocorre no próximo sábado, com as partidas entre Austrália e Tunísia e França e Dinamarca. Croácia e Marrocos se enfrentam agora na abertura do Grupo F. O jogo está 0-0 e há quem diga que a Croácia está decepcionando. Isso porque a vice-campeã do último Mundial tenta repetir a campanha histórica mais uma vez, mas sem sucesso. O primeiro tempo foi bastante truncado, com poucas chances de gol.
Os marroquinos dificultaram a vida do craque do Real Madrid, Modric. A grande esperança da Croácia é fazer um bom Mundial. Já o Marrocos conta com o lateral do PSG, Hakimi. Essa é a 6ª participação do time africano no Mundial. E agora vamos, claro, dar uma olhada na agenda, nos jogos que estão programados para hoje no Catar. Como a gente acabou de ver, o primeiro jogo do dia é entre Marrocos e Croácia pelo grupo F, está 0-0. A próxima partida da Copa será daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Alemanha e Japão se enfrentam pelo grupo E. Às 13 horas será a vez da Espanha jogar contra a Costa Rica. Essa partida é válida também pelo grupo E. E para fechar o dia, Bélgica enfrenta o Canadá às 16 horas, às 4 da tarde, pelo grupo F. Enquanto o Brasil não entra em campo, já escolheu aí um time para chamar de seu? É amanhã, hein? Logo menos teremos a grande estreia da seleção. Estamos ansiosos, é claro. E vamos então falar da Espanha, que entra hoje em campo. A seleção não é a mesma que conquistou o mundo e a Europa, mas promete gana para ir longe. Em um grupo com Alemanha, Japão e Costa Rica, a seleção de Luís Henrique vai tentar se impor. Uma campeã em processo de renovação. Da Espanha, que venceu 2 vezes a Eurocopa e 1 vez a Copa do Mundo, sobrou apenas um. O volante Sérgio Busquets, que organiza a partir do meio-campo um time lotado de jovens em ascensão. O goleiro Nai Simón tem 23 anos, o zagueiro Pau Torres, 25, o volante Rodri, 26, o ponta Ferran Torres, 22, para citar algumas presenças frequentes de um time titular. É a 3ª seleção mais jovem desta edição. Em 2018, o desempenho não foi ideal, depois de vencer apenas uma partida na fase de grupos e da eliminação nas oitavas de final para a Rússia, que causou a demissão do técnico Fernando Hierro. Quem assumiu foi o polêmico Luís Henrique, que conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona e acumula questionamentos na condução da seleção espanhola, principalmente em relação à escolha dos jogadores que foram levados ao Catar. Iago Aspas, por exemplo, um dos destaques do campeonato espanhol pelo Celta de Vigo, não foi chamado, o que gerou polêmica. Como resposta, o treinador afirma que compõe a lista de convocados com base no que os atletas podem desempenhar na seleção e não pelo que fazem nos clubes. E os jogadores convocados jogam bem ao estilo Luís Henrique. Muitas trocas de passe, mais posse de bola que os adversários e dificuldade de finalizar. No ataque, o titular deve ser o questionado Álvaro Morata, de alguns gols perdidos e outros decisivos, enquanto o meio deve ser comandado por Pedri, do Barcelona. A paixão pela seleção brasileira vai muito além das nossas fronteiras. Nas ruas do Catar é possível ver pessoas de diferentes nacionalidades torcendo pelo Brasil. São estrangeiros, como os indianos, que vão reforçar a torcida pelo Hexa. 22 jogadores, bola em campo e aí apita o árbitro. Mas calma, peraí, futebol sem torcida? Volta tudo. 22 jogadores, bola em campo, milhões de torcedores pelo mundo e agora sim, apita o árbitro. A Copa do Mundo Qatar 2022 começou e mais do que a experiência dos jogadores em campo, a torcida pelo país é essencial para ajudar na conquista pela tão sonhada taça. No país sede, as ruas estão tomadas de torcedores de diversos países. Muitos brasileiros, ou melhor, muitos com a camiseta do Brasil. A nacionalidade? Indianos. Os tradutores da Igreja da Graça da Índia, Atmel Kumar e Nikita Kumar, indianos, garantem. Torcer para o Brasil e para a Argentina por lá é coisa séria. Muitos indianos não sabem onde fica o Brasil no globo, mas conhecem o Brasil por causa do futebol. E os indianos são muito apaixonados por futebol. E tenho certeza de que eu e muitos de nós, indianos, apoiamos o Brasil nessa Copa do Mundo porque foi o time com o melhor desempenho na história da Copa do Mundo. Amamos o Brasil. Temos meninos jogando futebol nas nossas ruas, nos nossos vales, e eles têm apelidos carinhosos. Se chamam de Ronaldo, se chamam de Neymar. E o que tem viralizado nas redes sociais são ruas como essa, com o chão pintado e cheias de bandeirinhas. Só que lá na Índia. Na decoração do país, duas seleções predominam.
A seleção brasileira e a seleção argentina. O que dá para entender, afinal, as duas maiores lendas do futebol de todos os tempos vieram de países da América do Sul, Pelé e Maradona. A Índia se classificou para a Copa do Mundo uma única vez, em 1950, depois da desistência de 3 países, mas não pôde participar por problemas financeiros. Então eles adotaram outros times para chamarem de seus. Yes, of course, we are very sad that this year. E queremos, sim, claro, estamos muito tristes que este ano a Índia não tenha de fato, há muitos anos, a Índia não tem se classificado para a Copa do Mundo de futebol. Mas eu acho que é mais ou menos devido a muitos contratempos e devido a muitas outras razões que a Índia não está qualificada. Mas se não é a Índia, é brasileiro para nós. If it's not India, it's Brazil for us. Mas e o povo brasileiro? Se o Brasil não fosse classificado para a Copa do Mundo, qual país você torceria? Acho que é a Argentina. Argentina, Estados Unidos. Torceria para outros times aí, não só pelo Brasil, não. Se o Brasil perdesse, tem outros times para torcer também. Não. Sou brasileira. Interessante mesmo é ver que a paixão pelo esporte ultrapassa fronteiras e faz com que o clima de Copa seja um dos mais esperados por todos, para poder gritar e torcer sem medo de ser feliz. E de quebra, quem sabe, levar a taça para casa. O que vale é o clima da Copa do Mundo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!